Olá, estudantes! Tudo certo por aí? Por aqui tudo pronto. Animados? Sim! Então vamos começar a nossa aula. Eu sou a professora Juliana e hoje falaremos sobre complemento verbal. Isso mesmo! Complemento verbal é um dos termos integrantes da oração, que tem aí o intuito de completar o sentido de quem? De um verbo. Isso mesmo! Falar de complemento verbal é incluir os termos objeto direto e objeto indireto. É o estudo da relação dos termos que denominamos de sintaxe. Complemento verbal são termos integrantes que compõem a oração, integrando um sentido ao verbo. Falaremos também de verbos transitivos e intransitivos, sentido completo ou não, verbo de ação, de ligação. Vamos entender melhor sobre esse tema através de um esquema. Percebam no próximo slide. Sim, faremos uma análise aqui agora sobre o verbo. Primeira pergunta que se faz é: o verbo é de ação ou o verbo é de ligação? Isso aí. Bem, verbo de ligação geralmente são os verbos, né? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer. Estão todos aqui, ó, percebam. Isso. E os verbos de ação? Isso. Ação expressa um movimento, não é mesmo? É caracterizado aí por quê? Por uma atividade, tipo correr, falar, andar, brincar. Isso aí. Esses são os verbos que são chamados aí verbos de ação. E aí nós temos os verbos intransitivos. Isso. Intransitivos. Verbos intransitivos são aqueles verbos que já têm o sentido completo. Você entende quando eu digo para você. A ação é toda já concentrada aí no que você precisa saber. São verbos intransitivos. E os transitivos? Os transitivos são aqueles que necessitam de um complemento. Eles não têm o sentido completo. Perceberam? Pois é. Para constituir aí o predicado, né, para ter um sentido, nós temos os verbos chamados de transitivos. E aí ele pode ser abreviado, sim. A gente pode abreviar com VTD. Temos aí. O verbo transitivo direto já é abreviado com VTD, né? Tem também o objeto indireto, que é a sigla OD, o verbo transitivo indireto, VTI, e o objeto indireto, que é OI. Bom, essas abreviações elas vão ficar mais familiarizadas, de acordo com que nós vamos fazer aqui as análises, tá? Com os exemplos. Então vamos lá, observem os trechos das orações a seguir. Eu comprei. Ela gosta. É possível notar aqui, estudante, que os segmentos, eles não possuem um sentido completo, não é mesmo? Falta algum elemento que complete aí o verbo. Nós podemos até fazer algumas perguntas para entender melhor. Tipo, eu comprei o quê? Eu comprei uma bicicleta. Agora sim você entendeu. Ela gosta? Ela gosta de quê? Ela gosta de sorvete. Veja que cada verbo necessitou de um tipo de pergunta para encontrarmos aí o quê? O complemento, o sentido, não é mesmo? Dessa maneira, nós podemos perceber que na primeira frase, né, o verbo, ele alcançou o sentido, o complemento dele aí quando nós acrescentamos uma bicicleta. Só acrescentamos uma bicicleta, um artigo e um substantivo. Já no segundo exemplo, nós acrescentamos a partícula id, que nós denominamos de preposição. E aí depois nós colocamos a palavra sorvete. Portanto, na segunda frase, nós temos aí uma preposição para ligar o complemento aí ao verbo. Necessitou de uma preposição aí, não é mesmo? Então, o que nós precisamos entender aqui? Que os termos, né, para completarem aí o sentido, né, dos verbos que são chamados verbos transitivos,
são ligados ao complementos. Uns sem preposição, outros com a utilização da preposição. Então, complemento verbal é o termo da oração que completa, que entrega o sentido dos verbos transitivos. Isso mesmo. E aí nós precisamos, então, estabelecer aqui, então, uma informação muito importante. Compreender, né, que complementos verbais, objetos, completam os sentidos de um verbo que é chamado de transitivo, ou seja, aqueles verbos que não apresentam sentido completo. Esses complementos, eles podem ligar aí ao verbo. Isso, são ligados ao verbo, através de uma preposição ou sem o auxílio da preposição. Entenderam, estudante? Eu espero que sim. Então, nós podemos estabelecer aqui que os complementos verbais podem ser objeto direto e objeto indireto. Faremos uma sequência de exemplos para que fique bem esclarecido. Então, vejamos. Aqui nós temos os exemplos sobre essa transitividade do verbo, né? Com ou sem preposição. O primeiro exemplo nós temos aqui, ó. Feche as janelas quando sair. Ótimo. Eu tenho o meu verbo, que é o feche, não é mesmo? Feche. Feche precisa de complemento, não é? A ação recai aí diretamente para quem? Para janelas. Então, feche as janelas. Ótimo. Portanto, eu tenho um objeto direto. Perceberam? Fechem o quê? As janelas. Então, as janelas completou o sentido do verbo fechar. E aí nós percebemos também que não teve preposição. As aqui é somente o quê? Um artigo, né? Esse as. As janelas. As é artigo, não é preposição. Agora vamos para o segundo exemplo. Letícia gostou. O verbo gostou. Do livro. Isso. Que ganhou. Ah, eu tenho uma preposição. Isso mesmo. Então, se eu tenho uma preposição aqui, eu vou chamar de objeto indireto. A ação de gostar aí, ela não foi ligada diretamente ao objeto indireto. Houve aí o quê? Um intermediário nessa situação, que é justamente a preposição. A preposição de mais o artigo o, né? Que compõe aí o quê? Compõe o do, né? Que foi colocado aí antes da palavra livro. Nesse caso aí, então, o verbo gostar, né? Apesar de ser um verbo que é transitivo, mas ele é de maneira o quê? Indireta, né? É formado aí o objeto indireto com a presença de uma preposição. Ótimo! Até aqui super esclarecido, estudante? Eu espero que sim. Vamos continuar com os exemplos. A professora viu o filme com os alunos. Viu é o verbo transitivo. Viu o quê? O filme. Portanto, o filme é o objeto direto. A professora assistiu ao filme com os alunos. Assistiu? Assistiu. Esse assistiu vai ser objeto direto, professora? Porque lá em cima você disse, né? Assistiu o quê? Assistiu ao filme. Verbo transitivo, porque quem assiste, assiste alguma coisa, não é mesmo? E aí, nesse caso, eu tenho a preposição, portanto, eu chamarei de verbo transitivo indireto. Ao filme, portanto, é o objeto indireto. Estudante, veremos somente agora exemplos com o objeto direto, sem a presença da preposição. Eu ganhei o prêmio. Eu ganhei o quê? O prêmio. Portanto, o prêmio, objeto direto. Eu quero um vestido. Quem quer, quer alguma coisa. O quê? Um vestido. Portanto, aí, um vestido é o objeto direto. Veja que no exemplo aqui, né, ao lado,
Se interrompermos a oração no verbo, ele pedirá algum outro termo que lhe complemente aí o sentido. Além disso, não houve aqui presença de quem? Da preposição entre o termo, não é mesmo? Ó, um vestido. O é artigo. Eu ganhei o prêmio. O é artigo também. Portanto, aqui, objeto direto, sem a presença de preposição. Ótimo? Explicado, estudante? Agora, falaremos sobre o objeto indireto. Percebam que o objeto indireto é complemento verbal que se liga a um verbo transitivo indireto com o auxílio de uma preposição. Isso mesmo. Eles se esqueceram do seu aniversário. Eles se esqueceram de quê? Do seu aniversário. Então, do seu aniversário, aqui é o objeto indireto. Isso. Próximo exemplo. Obedecemos aos nossos pais. Obedecemos a quem? Quem obedece, não é mesmo? Obedece a alguém. Aos nossos pais é o objeto indireto, ligado por uma preposição. Note agora que nos exemplos aí, se nós interrompermos, a oração no verbo, também exige, um complemento. Mas esse complemento aí, ele não vai ser totalmente de forma direta. Nós temos aí quem? A preposição, não é mesmo? Aos, preposição do, entenderam? Portanto, indireto tem a presença da preposição. Agora, estudante, falaremos também do verbo transitivo direto e indireto. Sim, chamaremos de bitransitivo. Isso apresenta tanto o objeto direto quanto indireto. Por vezes aí, o verbo ele vai pedir então mais de um complemento. Observem então no próximo slide, objeto direto e indireto. Guardem essa informação. Bitransitivo. Pedem dois complementos, objeto direto e indireto. O aluno entregou as flores para a professora. Entregou é o verbo, não é mesmo? Isso. Exige aí dois complementos. Quem entrega, entrega o quê? Não é? E para alguém. Então, entregou o quê? As flores. Portanto, as flores é objeto direto. E para a professora, objeto indireto, ligado por uma preposição. Próximo exemplo. Informei ao porteiro sua chegada. Informei. Informei o quê? Ao porteiro. Aqui nós já temos o porteiro como objeto indireto. Informei o quê? A sua chegada. Sua chegada, objeto direto. Ótimo. Precisamos aí, estudante, nos concentrar mais um pouco para entendermos também que o complemento verbal pode ser representado por um pronome oblíquo. Isso mesmo. Mas o que é um pronome oblíquo, professora? Imagino que essa pergunta aí, que vocês fizeram agora. Bem, pronome é a palavra que substitui um substantivo, ou acompanha um substantivo. Os pronomes oblíquos são aqueles que desempenham função sintática de complemento. É o assunto da nossa aula de hoje. Então são eles: o pronome oblíquo me, o pronome oblíquo te, o pronome oblíquo se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos e vos. Exemplo? Sim, usaremos o mesmo exemplo aqui do slide anterior. O aluno entregou as para a professora. Percebam, estudante, que esse as está substituindo qual termo? Flores, isso mesmo.
Portanto, esse as é objeto direto. Para a professora, objeto indireto. Perceberam como que esse as aí representou flores? Isso. Agora, eu posso também substituir o objeto indireto por um pronome oblíquo. Sim, o para a professora. Vamos fazer a troca? O aluno entregou-lhe os alunos entregou-lhe as flores. Aqui o exemplo, né? O aluno entregou-lhe as flores. Esse lhe, função de objeto indireto. E as flores continua sendo o objeto direto. Assim como foi no exemplo, né, de cima. Ótimo! Teremos aqui um quadro com os pronomes pessoais retos e os pronomes pessoais oblíquos, para ainda ficar mais claro. Então, vamos observar juntos? Pronomes pessoais do caso reto, temos aqui isso. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Cumprem função de sujeito. Os pronomes pessoais oblíquos, eles desempenham aí uma função sintática de complemento, não é mesmo? E aí, quando nós encontrarmos, então, o a, né, o os ou as, função de objeto direto. Tem uma frase, tem uma oração. Encontrei o pronome oblíquo lhe ou lhes, singular ou plural. Já sei que é objeto indireto. Essa é a função, justamente de classificar como objeto indireto. E agora, esses outros que eu tenho aqui na última coluna, né? Vamos lá, aqui. Eles já vão ter função de objeto direto e indireto. E aí é preciso fazer a análise. Bem, agora chegou o momento de praticar, estudantes. Isso mesmo. Vamos realizar algumas frases aqui e fazer uma análise. Isso, realizar a análise. Então, vamos lá. Classifique os complementos verbais das orações abaixo, conforme a legenda. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Então, letra A. O menino faminto comeu o bolo. Percebam então. Sujeito, o menino. Comeu é um verbo transitivo que exige um complemento. Comeu o quê? O bolo. Então, não tenho a presença de preposição, tenho apenas um artigo aí no complemento, não é mesmo? O bolo, objeto direto. Próxima. Vamos classificar, já ia me esquecendo. Verbo transitivo direto, VTD. Letra B. Agradeci aos noivos o convite. Então, vamos lá. Sujeito desinicial, eu descubro através do meu verbo, não é mesmo? Eu agradeci. Conjugação faz com que eu chegue a essa conclusão. Verbo transitivo. Agradeci o quê? Né? A quem aí no caso? Aos noivos. Então agradeci aos noivos é objeto indireto. Mas agradeci o quê? O convite. Portanto, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Ótimo. Letra C. A noiva ama-o muito. Sujeito, a noiva. Verbo, ama. Ama quem? Eu tenho um pronome oblíquo. Muito bem. Possivelmente ele está substituindo a palavra o quê? O noivo aí, não é mesmo? Então, função de objeto direto. Isso. Função de objeto direto. Então, VTD, verbo transitivo direto. Letra D. Aos filhos, o pai aconselha. Temos uma posição aqui invertida, né? Percebam que a ordem, né? Sujeito, verbo e complemento foram alterados, não é mesmo? Nessa alternativa. O sujeito aqui é o quê? O pai. Como você descobriu o sujeito aí, professora? Primeiro eu foco no verbo. Faz a pergunta para o verbo. Aconselha. Quem aconselha aí no caso? É o pai, não é mesmo? Então, o pai é o sujeito. E o verbo, aconselha. Esse aconselha a quem? Aos filhos. E olha a presença da preposição aos, não é mesmo? Olha lá a preposição aqui.
Muito bem. Portanto, é verbo transitivo indireto. VTI. E a última. Contei as novidades às visitas. Isso. Sujeito desinicial, descobri através do verbo. Eu, né? Eu contei. O contei é um verbo transitivo. Contei o quê? As novidades. Sem presença de preposição, portanto, objeto direto. Não é mesmo? A quem? Às visitas. E aí a gente pode falar também dessa preposição, dessa união da crase, não é mesmo? Acentuação grave aqui, isso aí. Então, esse verbo contar, ele é bitransitivo, ou seja, transitivo direto e indireto. E aí, vamos conferir as respostas. Coloquei tudo marcado, né, com cores diferentes, para que vocês possam observar, estudantes. Eu espero que a nossa aula tenha ficado esclarecida. Se não, volte, assiste novamente, né, pelo canal do YouTube, faça anotações, estudem, estudantes. E assim nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Isso, e agora é com vocês. Acessem a plataforma smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code no canto da tela. Não deixem de realizar as atividades e não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal YouTube SMED GV. Um abraço e até a próxima aula.